Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje dia 2 de agosto de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 7 horas da manhã lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam enormes protestos aqui, principalmente na cidade de Caracas mesmo, aqui na região de La Floresta, nessa região aqui, né? A Maria Corina Machado avisou que está entrando na clandestinidade, porque ela está sendo buscada pela polícia com mandado de prisão e coisa e tal, e ela não pode aparecer por conta disso, pediu que a comunidade internacional aumente os esforços para a libertação da Venezuela, né? A Justiça Eleitoral da Venezuela disse que é para todos os candidatos se reunirem lá na sede da Justiça para eles tomarem uma decisão sobre o resultado das eleições. É lógico que isso é uma armadilha. Eles pretendem prender o Edmundo Gonzalez, né, que foi o legítimo ganhador da eleição, para acabar com o problema, né? Então isso é evidentemente uma armadilha do Maduro. Infelizmente, esse é o ponto que eles estão lá na Venezuela. O judiciário não pode ser confiado mais porque está do lado do Maduro. Curiosamente, uma situação que não é muito diferente aqui do Brasil, né? Aliás, o Maduro continua com as declarações dele cada vez mais desbaratadas. Ele diz agora que não consegue apresentar os boletins de urna porque o Elon Musk hackeou a eleição e apagou os boletins de urna. É lógico que isso é besteira no final das contas, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Maduro e Putin na direção do PT, Bob Dias, voluntarista, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação é a seguinte: continuam protestos enormes no dia de ontem. Nesse momento, agora na parte da manhã, tá calma a coisa, mas daqui a pouco recomeçam os protestos novamente. Isso daqui foi ontem à tarde, um grande protesto ali, justamente nessa área aqui, ó. É aqui que está o grosso da movimentação, o Parque do Leste, e essa região aqui é onde está a oposição, né? O Palácio do Maduro, Miraflores, fica aqui, está fortemente cercado pela polícia, é difícil chegar até aqui, né? Houve também um tiroteio na cidade de Naguanágua, eu acho que é assim que se pronuncia, não é aqui em Caracas não, é nessa região aqui. Também tem, aliás, tem protestos em várias outras cidades também da Venezuela. Esse foi um que teve um tiroteio aqui. Não sabemos ainda o resultado desse tiroteio, né? Agora tem surgido uma série de denúncias de militares russos e cubanos que estariam chegando lá na Venezuela para ajudar o Maduro, né? Aqui um monte de gente fazendo isso daqui. Eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Às vezes eu penso que isso daqui é contra-informação no final das contas, porque a verdade é que o Maduro quer desestimular as pessoas a irem protestar. Então, uma coisa que ele pode fazer para desestimular as pessoas é falar justamente que, olha só, chegaram as forças cubanas, como é que é o nome do negócio? As Vespas Negras, né, que é o nome de uma força especial lá da cubana, né, que estaria chegado na Venezuela e coisa e tal, são especialistas em assassinatos e esse tipo de coisa, né? Pode ser que isso esteja acontecendo? Pode ser também, mas lembra que isso aqui pode ser também que o Maduro está espalhando esses rumores exatamente para tentar desestimular as pessoas a saírem e protestarem, né? Não está dando certo por enquanto, não. As pessoas continuam indo. Eu já falei para vocês que o Grupo Wagner não existe mais. Podem haver alguns mercenários que sobraram do Grupo Wagner agindo por dinheiro da Venezuela? Pode até ter. Mas eu acho mais provável, justamente por conta desse negócio de falar do Grupo Wagner, é que eu acho que eles estão mentindo nessa história, porque o Grupo Wagner não existe mais, ele acabou. Então, provavelmente é o Maduro inventando essa história com o intuito de desestimular as pessoas a protestarem, né? Agora, olha só o que está acontecendo aqui, que coisa curiosa, né? O que eu falo para você, como é que tem semelhança entre o caso da Venezuela e do Brasil. Sabe o que é isso daqui? É uma página em que esquerdistas estão tirando foto das pessoas que estão fazendo protesto contra o regime para denunciar para a justiça lá na Venezuela. Lembra como fizeram inúmeros jornalistas e pessoas da esquerda aqui no Brasil nos protestos do 8 de janeiro, né? Pois é aí que eu falo para vocês, como que o Brasil perdeu uma enorme oportunidade de se mostrar diferente de uma ditadura, né? Pô, as pessoas elas fizeram coisas erradas no 8 de janeiro, eu concordo plenamente, deveriam ser punidas pelo que elas fizeram. Mas aí entra o Alexandre de Moraes e resolve ele julgar todo mundo, ele fazer um processo totalmente ilegítimo, um processo inconstitucional, contrário a toda a regra do bom direito, ferindo o princípio do juiz natural, todas essas coisas, com penas absurdas de 17 anos de cadeia e coisa e tal.
Olha só que coisa curiosa, começou do mesmo jeito, com as pessoas denunciando quem estava protestando contra o regime, né? Para você ver como é que é similar a esquerda aqui no Brasil e a esquerda na Venezuela. É o que eu falo para vocês, eu não acho que o Lula consiga transformar o Brasil numa ditadura, não. Mas que é a mesma coisa que ele quer que a Venezuela é exatamente igual, é a mesma coisa. Esses jornalistas todos, entre aspas, né, jornalistas que já viraram revolucionários comunistas aqui no Brasil todo, da grande mídia e coisa e tal, esse pessoal que ajudou a eleger o Lula, é isso aqui, ó. É isso, mesma coisa. Pessoal dedurando de quem está protestando lá em Caracas contra a fraude óbvia do Maduro, né? Aqui no Brasil, eu não vi fraude nos resultados das eleições, mas poderia ter fraude de compra de votos, poderia ter fraude de um monte de outras coisas. A eleição em si, a contagem de votos em si, não teve problema nenhum, mas poderia ter outras coisas. O mais importante nessa situação é investigar e mostrar que está tudo correto e resolver o assunto de forma democrática, de forma institucional, sem nenhum problema. O TSE teria maneiras de fazer isso, mas não, preferiram a via de não, quem falou um A sobre urna eletrônica é golpista e não sei o que lá, e 17 anos de cadeia e não sei o que lá, não sei o que lá. Acabou ficando o senhor Alexandre de Moraes com a mesma cara do Maduro, igualzinho. Emprestou a credibilidade dele para o regime do Maduro, para o Lula, ficou tudo a mesma coisa. A justiça brasileira, o executivo brasileiro, Foro de São Paulo, ficou tudo a mesma coisa com essa situação lá do Maduro. Aqui, ó, mesma coisa aqui, ó. Falando o pessoal quem é que estava na manifestação, quem é que quebrou estátua, quem é que fez alguma coisa errada. Olha só, essa pessoa aqui estava não sei aonde, não sei o que lá, exatamente como os jornalistas aqui no Brasil e o pessoal da esquerda fez com os manifestantes do 8 de janeiro, né? Aqui, o Maduro também publicou aqui imagens de jovens sendo detidos e falando que tinham se vendido para a Colômbia. A gente já falou sobre isso ontem, né? Esse rapaz que quebrou essa estátua aqui, essa foto ficou icônica, né? Já é a foto dessa revolução já. Aqui, ó, Jobani Romero é o nome dele. Infelizmente, ele está preso, não se sabe aonde. É típico isso de prisão. Como aconteceu aqui no Brasil também, nas primeiras horas depois da prisão do pessoal lá do 8 de janeiro, né? Ninguém sabia onde é que estava o pessoal, quem estava onde, coisa e tal, não conseguiam acesso a advogados. Uma loucura isso, absurdo esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, o chavismo admite 1.062 presos, ou seja, isso o que ele aceita, que ele diz que já prendeu. Provavelmente prendeu muito mais do que isso, né? Tá reprimindo com muita violência isso daí, mas ainda assim o Maduro parece estar em desespero. Olha aqui o que ele falou. O Maduro disse que ele não consegue mostrar os resultados das eleições verdadeiro porque o Elon Musk hackeou o banco de dados do TSE deles lá, do Conselho Nacional Eleitoral. Então, ele não consegue mostrar o resultado das eleições. Não, ele não consegue mostrar o resultado das eleições porque a gente já sabe o resultado das eleições. A gente já tem os boletins de urna que foram mostrados pela oposição com tudo certinho, com assinatura, com todas as verificações válidas. E é lógico que dá a vitória ao Edmundo Gonzalez. Então, no final das contas, o Maduro está falando isso por quê? Porque ele sabe que não consegue. Está tentando fabricar agora as evidências, né? Copiar esse negócio, mas ele sabe que não tem tempo para isso. O prazo já acabou, então a desculpa dele foi essa. O Elon Musk hackeou a eleição da Venezuela. Esse pessoal é doente, eu já falei para vocês, né? E a tara é sempre a mesma. Não porque o Elon Musk quer roubar recursos do país e não sei o que lá, quer roubar sei lá o quê. Porque o que a Venezuela tem é petróleo, e petróleo meio que... Para que serve petróleo para o Elon Musk, né? Enfim, no final das contas não tem lógica nenhuma. Estão tentando pegar o caso lá da Bolívia, que fizeram isso também, disseram que o Elon Musk que fez o golpe da Bolívia e coisa e tal. Lorota, que atraso de vida isso. O que Elon Musk vai fazer esse tipo de coisa, né? Mas o Maduro está embarcando nessa, por quê? Porque ele não tem alternativa. A outra alternativa é ele admitir que fraudou as eleições, que perdeu as eleições na verdade. Ele não vai fazer isso nunca, né? Outra coisa engraçadíssima aqui, o Maduro disse que criou uma comissão com a Rússia e a China para assessorar o sistema de biossegurança do Brasil, porque o Elon Musk quer instalar laboratórios de biossegurança. Caramba, bicho, esse pessoal é tão cansativo, cara, esse pessoal... E o pior, eu vou falar para vocês, vai ter maluco que vai cair nesse papo do Maduro, achar que não, porque realmente os Estados Unidos estavam querendo criar laboratórios de biossegurança na Venezuela. Para que fariam isso? Que lógica tem isso? Não tem lógica nenhuma, né? Bom, primeiro que laboratórios biológicos, isso não tem nada demais, tem um monte por aí, não é nada fora do comum. Para que fariam isso na Venezuela? Que lógica tem isso, né? Mas é porque eles sabem que esse tipo de coisa, devido à Covid, devido ao vírus da Covid ter saído do laboratório lá de Wuhan, isso criou no imaginário popular a ideia de que laboratórios de biossegurança é uma coisa perigosa e não sei o que lá.
E aí eles estão usando isso exatamente por conta dessa história, né? É realmente muito triste quem cai nisso daí. Maduro está aqui mostrando um vídeo de propaganda dizendo que está protegendo as estátuas do Hugo Chávez. Parece que essa aqui foi a última que sobrou. Olha só a quantidade de gente que ele botou que vai proteger uma estátua do Hugo Chávez, né? Tomara que esteja mesmo desperdiçando esse monte de segurança para proteger estátua, que isso daí é o menor dos problemas, né? Enfim, o Alberto News aqui fala sobre as opções do Maduro e as opções não são muitas, tá? A mais provável é que ele vai ignorar toda a pressão internacional. Ele poderia fazer uma outra votação, né? Já que ele disse que não tem os boletins de urna, não tem os resultados, ele poderia fazer uma outra votação, ele poderia fugir da Venezuela, que seria outra alternativa, ou ele poderia tentar obter apoio estrangeiro, particularmente do Lula, é lógico, né? Seriam as três alternativas para o Maduro neste momento, né? Uma vez que ele diz que não tem resultado da eleição. Fazer outra eleição, imagina a dor de cabeça que vai ser, né? Enfim, é lógico que o Maduro pretende empurrar com a barriga isso daí, vamos ver por quanto tempo ele consegue empurrar essa história com a barriga, né? E voltou a ameaçar o povo venezuelano. Se o imperialismo e os fascistas, né? A esquerda sempre chama, qualquer um que não é da esquerda é fascista, né? Nos obrigarem, teremos que fazer uma nova revolução, ou seja, ele está ameaçando aqui endurecer a ditadura por conta disso, dizer que está levando um golpe e fazer uma ditadura ainda mais forte. Eu não sei não, viu? Isso aqui para mim é papo de desesperado, é papo de quem não tem saída, não tem alternativa e só resta ameaça, né? Como a gente falou, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, o STF deles lá, admitiu o recurso do Maduro e convocou todos os candidatos presidenciais a apresentar-se nessa sexta-feira agora na sala eleitoral, né? E teriam que apresentar todas as atas que tem. E a questão toda, é lógico que isso daqui é uma armadilha, né? No final das contas eles vão chegar ali e vão ser presos. Lembra? A justiça lá, né? Todo o STF deles lá está do lado do Maduro, foi empossado pelo Maduro, está do lado da ditadura. E esse é o problema, né? O problema é que nós temos aqui no Brasil também, porque né, o nosso judiciário praticamente passou a ser um apêndice do Lula, não tem vontade própria, a justiça já foi pro caramba, o Alexandre de Moraes já ignora a Constituição, ignora o bom direito, ignora o devido processo legal, ignora tudo em nome de ajudar o Lula, né? Então, já acabou, né? A situação que a gente tem aqui no Brasil é muito parecida de lá. Eu espero que aqui no Brasil as instituições ainda estejam fortes o suficiente para a gente não chegar no nível que estamos na Venezuela. Mas o caminho é exatamente o mesmo, né? Bom, a Maria Corina Machado está aqui fazendo um discurso ali para o pessoal apoiador dela, mas ela também já entrou na clandestinidade, né? Ela falou que não pode mais aparecer porque ela está sendo ameaçada de morte e estão tentando perseguir ela lá para matar ela. Eu não duvido, é muito provável. Eles sabem que ela é o grande rosto da oposição nesse momento e como já aconteceu com outros rostos da oposição na Venezuela, arrisca ela ser perseguida realmente, né? Boas notícias no campo diplomático. O embaixador da Bolívia na Venezuela, o Michel, reconheceu que as atas de votação apresentadas por Maria Corina Machado são oficiais e confiáveis. Ou seja, uma outra coisa que pode confundir as pessoas, né? O pessoal está falando aqui que é para eles apresentarem as atas lá na justiça, como se só a oposição tivesse as atas. Não, quem participou de votação aqui no Brasil sabe como funciona. Terminada a votação, são impressas inúmeras cópias das atas. Todos os partidos que tiverem fiscais numa sessão eleitoral recebem a cópia da urna, do boletim de votação, né? Então, a oposição guardou. É isso que eu falo, é isso que tinha que ser feito no Brasil também. Essa grande mobilização com fiscalização em cada sessão eleitoral. Isso é que precisa ser feito. Por quê? Porque eles fizeram isso lá, agora eles têm essas coisas, eles têm a comprovação, têm os boletins de urnas todos das sessões eleitorais, né? Mas não são os únicos. O partido do Maduro poderia ter também. Por que o partido do Maduro não tem? Não tem porque ele sabe que, na verdade ele tem, mas está com o número dá errado, o número não elege a oposição, então o Maduro fala que não tem. Então é óbvio que é esse o problema, né? E o próprio Conselho Nacional Eleitoral, o próprio TSE deles lá, consegue remitir esses boletins de urna. Ele tem acesso às urnas, mas só que eles não vão fazer isso. Por quê? Porque se eles fizerem isso, eles vão comprovar a vitória da oposição. Então, ao contrário, eles vão dizer que não conseguiram emitir, não sei o que lá, estão chamando a oposição para ir lá, evidentemente vão confiscar esses boletins de urna, tudo para destruir, né, para não ter nenhuma prova de que a oposição ganhou, e vão prender as pessoas alegando que foi uma fraude. Essa a situação que a gente tem lá. Justiça já não existe nenhuma lá, né, infelizmente.
Aqui, ó, outra notícia boa. O Departamento de Estado dos Estados Unidos reconhece a vitória de Edmundo González nas eleições da Venezuela. Isso deve ser seguido por boa parte do mundo livre, né? Infelizmente, só por regimes isentos, só por democracias de verdade que vão seguir, o que é óbvio, que realmente o Edmundo González ganhou a Venezuela. Aqui no Brasil, vocês sabem para que lado que o Lula vai pender, né? Não preciso falar para ninguém para que lado que o pinguço corrupto socialista, o que ele vai fazer. Olha só, para vocês terem uma ideia, um avião bielorrusso fez uma parada no Brasil para reabastecer, para seguir viagem para outro país latino-americano. Pois é, né? Não só o Lula não ajuda em nada a democracia, como está ajudando a ditadura na Venezuela descaradamente, permitindo esse tipo de coisa aqui no Brasil. Um absurdo isso. No mínimo, o Brasil deveria se abster totalmente, mas não está se abstendo. O Lula fala isso, que o Brasil está ficando neutro nessa história, mas não, o Brasil está ajudando o Maduro. A verdade é essa, né? Essa é a diplomacia. Os diplomatas da Venezuela que estão na Venezuela estão fugindo de lá através do voo para Lisboa, né? É o que eles estão fazendo, é o que restou para eles para conseguir sair da Venezuela, né? Agora, tem algumas notícias que podem ser positivas. Em Guárico, que é em outro estado lá na Venezuela, os funcionários da Guarda Nacional se recusaram a reprimir a população e se juntaram às manifestações. Quanto mais soldados, quanto mais guardas, quanto mais gente do exército se juntar à manifestação, muito melhor isso daí. Aí sim, isso pode gerar uma situação de fim para o Maduro. O Maduro não vai conseguir ir adiante, não vai conseguir manter o poder, né? E também a gente tem aqui um grupo de pessoas armadas aqui dizendo que o Maduro vai ter o mesmo destino que Nicolae Ceausescu, que era o líder da Romênia comunista, né, que acabou sendo fuzilado no Natal em 89, foi isso, 86, agora eu não lembro a data exata. Enfim, tomara que sim. Eu acho que o caminho do Maduro, se o Maduro não quer sair por bem, perdeu a eleição, saia. Já que ele está insistindo nisso daí, talvez o resultado dele acabe sendo esse mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.